paz do Senhor. Irmãos, o Senhor me incomodou, irmãos, para abrir um vídeo, aleluia, para falar aqui a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E assim, o Senhor me direcionou a Zacarias 4. Irmãos, em Zacarias 4, aleluia, eu pensava assim, aleluia, eu pensei assim, meditei, Senhor, é a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Mas eu sei que o Senhor tinha ali uma mensagem breve, então eu resolvi ler tudo, depois os irmãos leiam, medite, porque nós realmente estamos vivendo aí nos últimos tempos, E o livro de Zacarias tem visões muito proféticas, relacionadas, aleluia, aos finais dos tempos, Zacarias, Daniel. Então, sempre quando o Senhor nos direciona, como a palavra do Senhor ela abrange, aleluia, ela não termina só no significado, ela termina, aleluia, de uma forma muito profunda. Muitas das vezes o Senhor, através de um capítulo, através de apenas de um versículo, até mesmo de uma só palavra, dentro da palavra dele, ele nos leva a várias revelações. Mas o Espírito Santo ele me chamou muita atenção para eu procurar, aleluia, a breve mensagem que ele quer, aleluia, me falar e eu compartilhar com os irmãos, aleluia. E, aleluia, foi o versículo, aleluia, que diz assim, no versículo 6, no capítulo 4 de Zacarias, no versículo 6, a palavra diz assim, respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, ela se encaixa na minha vida, creio que vai também se encaixar na vida de muitos irmãos, aleluia, que muitas das vezes a gente quer agir conforme a gente acha que pode fazer, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos ali dar focinha do Senhor, assim como Sara, assim como, aleluia, glória a Deus, assim como quis dali orientar o seu marido, o seu marido, no caso, Abraão, poxa, a promessa do Senhor não chega, as coisas não acontecem, deixa eu dar uma focinha, vou dar aqui minha serva e dela eu serei mãe do filho dela, que ela gerar, e aí a sua descendência continua, e sabemos que isso não deu certo, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente toma pequenas atitudes, não precisa ser nenhuma atitude assim drástica, uma atitude assim que é ali uma questão de gerar uma vida, não precisa ser uma coisa assim grandiosa, às vezes um pequeno gesto, e a gente pensa que está ajudando, mas na verdade ou a gente está atrasando, ou piorando a situação, mas a palavra do Senhor ela permanece, o Senhor é fiel à palavra dele, independente das circunstâncias, mas qual é a nossa? Deixar Deus agir. Se Ele nos mostrou que é Ele que vai fazer, se Ele nos garantiu, se Ele, olha, eu vou fazer, mas ali, muitas das vezes, nessa que eu vou fazer, Ele nos deixa bem claro que se a gente ali botar os pés pelas mãos, a gente vai passar por um processo. Então, muitas das vezes, o Senhor até nos mostra ali tanto o milagre que Ele vai fazer, o que Ele vai operar, mas Ele também mostra o processo, porque Ele sabe que a gente vai ali, que dar a nossa focinha, e ali vai, aleluia, se estender, um processo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes esse processo é para nos mudar também, para que a gente esteja preparado, para que quando a promessa se cumpra, a gente não somente receba a bênção, mas que a gente ali tenha maturidade suficiente para manter a bênção, irmãos? Então, assim, o que o Senhor colocou em meu coração, irmãos, aleluia, é sobre isso, sobre que justamente o que está aqui na palavra dele, em Zacarias 4, versículo 6, que o Senhor nos manda dizer, aleluia, para nós esse recado, não é nem por força, nem por violência. Eu não sei se, irmãos, é a conversão de alguém que os irmãos andam orando, que pode ser um parente, pode ser um cônjuge, ou aleluia, ou uma determinada porta de emprego, algo aí que o Senhor coloca no coração, foi algo que o Senhor mostrou, mas o Senhor ali desde o início, aleluia, também mostrou,
que a gente ia querer dar a nossa focinha, que a gente queria ali, a gente ia, né, ter ali a nossa ação humana, mas nada ia valer a nossa focinha, a nossa ação humana, muito pelo contrário, né? Foi ali permitido até um processo para que a gente amadureça, aprendendo a confiar. Se é o Senhor que diz que Ele que vai fazer, irmãos, é Ele que vai fazer. Aleluia. Então, aleluia, a gente faz a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se manter na posição. Irmão, o que é se manter na posição? É ser perfeito? Não. Se manter na posição, irmãos, é estar no caminho do Senhor. Sabemos que o caminho do Senhor é o único, que o resto é ilusão. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que permanecer nele, confiantes nele, lendo a palavra para que o Espírito Santo, né, aleluia, nos transforme. Aleluia, cada vez mais, para que a gente, aleluia, usufrua da bênção, aleluia, né? Porque muitas das vezes, né, irmãos, a gente não permite a transformação, não é que Deus não vai cumprir com a palavra dele, ele vai cumprir com a palavra dele, mas a gente não está, aleluia, preparado o suficiente. Por isso que enquanto o Senhor trabalha, enquanto ele faz, enquanto ele não chega o tempo determinado para ele agir, aleluia, né, diante dos nossos olhos, porque ele já está agindo, aleluia, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente ache que não tenha mudança, não tenha, né, nada para colher ainda, ele sabe que está sendo ali brotado, né, desde a raiz. Então, aleluia, a gente não está vendo nada, né, ainda não surgiu, mas aí, ainda o que? Tá todo aquele mecanismo ali de se transformar. Então, aleluia, é assim como a gente vê um casulo, né, a gente olha um casulo e a gente acha até estranho, né? Um casulo ali parado, mas a gente não sabe que a borboleta está ali sendo preparada, né? Ela já não é mais a largata, ela já está quase ali se formando, mas assim, olhando, a gente não vê o que está acontecendo, né? Está oculto para a gente. É isso que o Espírito Santo está me direcionando. Mas, aleluia, ele está fazendo, mas enquanto não chega o tempo certo para a gente ver a ação do Senhor, a gente vai confiando, a gente vai orando, a gente vai jejuando, a gente vai buscando, porque ali o Espírito Santo vai trabalhar em nós, na transformação, para que quando a bênção chegue em nossas mãos, irmãos, a gente também esteja ali transformado, a gente também esteja ali lapidado, aleluia, para usufruir, aleluia, né, para usufruir ali da paz, de ter o carro que sempre sonhou, né, a casa, fazer a viagem, né, para que a gente possa realmente ter aquele gozo, né, de poder, aleluia, usufruir da bênção, às vezes de um casamento, né, às vezes a restauração de um casamento, um filho, aleluia, né, que o irmão e a irmã pede, aleluia. Então, né, quantas pessoas aí têm a bênção de ser pais, mas não conseguem usufruir, aleluia, dessa bênção, não conseguem usufruir do gozo de ter um filho, né, que está na prova do Senhor, que é a herança do Senhor. Por quê? Porque ali não teve a preparação, né? Ali não buscou ali na palavra o verdadeiro significado, né, de ter um filho. Nós sabemos que um filho, aleluia, através da nossa geração tem que ser abençoada. Quantas pessoas aí têm filho e não está nem aí, acho que é só colocar no mundo, né, e dar de comer e as suas coisas materiais e pronto, mas não é algo muito mais profundo, né, até porque Deus ele visita até a nossa quarta geração, ou seja, a gente tem o que? Instruir nosso filho no caminho do Senhor. Então nós sabemos, nós que servimos a Deus, sabemos que é um sentido espiritual, né? Então, quando a gente tem filho e coloca em prática aquilo que o Espírito Santo, aleluia, trabalha em nós, né? Quando a gente coloca em prática, a gente sabe o que é colocar uma criança no mundo, ainda mais no mundo de hoje em dia, né, irmãos? Aleluia, não é que o Senhor, aleluia, vai impedir de mulheres aí que às vezes sonham ser mãe de gerar, mas, aleluia, ali o Espírito Santo vai nos direcionar de como criar um filho hoje em dia, né, irmãos? Porque também não sabemos o dia nem a hora, né? Pode ser daqui a um ano, como pode ser daqui a 1000 anos, mas sabemos que está às portas a volta de Jesus. Então, aleluia, nós temos o quê? Saber ali se a pessoa que ainda sonha em ter filho, quer ter mais um filho, não sei. Aleluia, temos que saber ali. Aleluia, o
real significado de ser pai, de ser mãe, o real significado de um casamento, né? Quantas pessoas casam despreparadas, assim não dá certo, se divorcia, como se fosse assim, né? Quando é o tempo da ignorância, é uma coisa, mas quando a gente já tem um conhecimento, hoje eu já tenho um conhecimento da palavra, não é a mesma coisa. Aleluia, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, né, que eu era ignorante, ou que, aleluia, eu escutava a palavra de um ouvido, saía pelo outro, né? Hoje não, hoje eu vejo que tem realmente um peso, né? O Senhor me permitiu experiências para que eu viesse a amadurecer na fé, para que eu viesse, aleluia, não ter sombra de dúvidas nenhuma, né? Que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, porque eu não vim de um lar cristão, então eu vim cheia de dúvidas, cheia aleluia, questionamentos, né? Às vezes a pessoa, às vezes até vem e ainda tem, imagina quem veio aí né, de outras práticas, né, irmãos? Aleluia, eu vim de uma família, aleluia, de outras práticas, né, de outras religião, né, que nós podemos imaginar. Então ali não é que eu participei, mas de uma certa forma eu vim dessa geração, né? Eu vim dessa linhagem familiar. Então isso tudo, aleluia, o Espírito Santo vai nos trabalhando. Aleluia, não é questão nem de religião, eu sou cristão, a religião, enfim. É porque nós sabemos que foi os próprios, aleluia, fariseus, doutores da lei que crucificaram Jesus. É uma questão ali, Nicodemos, né, que foi um homem religioso, no qual Jesus ali resgatou, né. Então, aleluia, não é uma questão ali de dogmas, é uma questão ali de cruz mesmo, uma questão de cristianismo, irmãos. Aleluia, é Jesus, aleluia, não é a religião em si. Né? Eu não estou pregando para o irmão não deixar de ir à igreja, nada disso. Mas que o irmão, aleluia, saiba que assim como ele falou para a mulher samaritana, em espírito e verdade, é dentro da igreja e fora da igreja. Não adianta nada só servir dentro da igreja para mostrar ali que é cristão, né? Aquela carteirinha lá de hipócrita. Sou cristão, mas às vezes é cristão só dentro da igreja, não passa de um fariseu. Né? Então é em todo lugar, né, irmãos? Aleluia. Independente da doutrina, né, irmãos? Aí cada um vai para o lugar onde se sinta bem mesmo, é uma questão de gosto, né? Mas o que importa é que fale ali da palavra, né? E eu sei que a base é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aleluia, a Trindade, aleluia, que é a base mesmo, porque é o que está na palavra, né? Aleluia, Jesus, nós vemos aqui o nome de Deus, né? Aleluia, com aqui dentro da palavra, na profecia de vir o Messias, que foi Jesus, né? O Verbo encarnado, aleluia, que é a própria palavra, né? Desde o princípio, como está em João, né? O apóstolo João, aleluia. E ali Jesus deixou bem claro que não ia nos deixar órfãos, ia deixar o Espírito Santo. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo está aqui na palavra. Aleluia, se confirma na palavra. Aleluia, eu, né, para a honra e glória do Senhor, tenho cada vez mais amor à palavra. Aleluia. Então, eu sei que tem retaliação, eu sei que tem fúria, eu sei que sou pecadora, eu sei que caí, eu sei que o Senhor me levantou e caí de novo e o Senhor me levantou, mas o que importa é que eu esteja ali, né? Embora, né, eu falo isso entre aspas, tá, irmãos? Cada um tem um chamado, né? Embora eu seja um pouquinho assim, Pedro, né, que foi um trabalhozinho por causa de gênio, né, por causa da onde eu vim, né, às vezes de um ambiente hostil, mas aleluia, o Espírito Santo me conhece meu coração, né, irmãos, aleluia. Há pessoas que não, né, que assim como Paulo, né, o Senhor, aleluia, despertou ali Paulo ali, aleluia, foi imediatamente já pregar, né, fazer aquela. Foi uma transformação assim da água para o vinho mesmo. E o Pedro, a gente vê que ele deu um pouquinho de trabalho, mas o Senhor não desistiu dele, né? Cada um tem um chamado, né, irmãos? Cada um tem um chamado. Aleluia, desde que a gente não se autodestrua como Judas, né? Porque o Judas, ele se autodestruiu, né? Aleluia, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, que a chance foi dada, né? Aleluia, mas que a gente venha ser vigilante o tempo todo, irmãos, porque o inimigo, enquanto eu estou aqui pregando, o inimigo está aqui ao meu redor, aleluia, e ele entra com fúria e retaliação, mas toda fúria e retaliação, aleluia, que vier da parte das trevas, meu Deus, tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos,
já caiu por terra pelo sangue de Jesus. Que a gente, aleluia, né, irmãos, todos os dias venha aprender a perdoar, liberar perdão. Não perdoa, irmãos. Que negócio de contar que perdoa Jesus. Irmãos, aleluia, hoje a gente gosta muito de ser perdoado, né? Eu amo ser perdoada, eu sou muito sincera, porque o tempo todo eu sei que eu preciso ser perdoada. Eu pego falando coisas que eu não deveria, né? E eu sei que aqui na palavra tem a advertência da gente vigiar com a boca, né? Mais do que com o que sai do que com entra. Então, aleluia, mas aqui eu estou confessando com os irmãos, aleluia, para que o Espírito Santo aí complete a sua obra na minha vida. Né? E eu sei que não é fácil. Eu sei que Deus tem que ter paciência comigo. Assim como também pode ter que ter paciência ainda mais com os irmãos ou comigo, mas que Deus tenha paciência conosco. Aleluia, Ele tem. Aleluia, Ele sempre está ali para nos arrepender. O arrependimento, irmãos, é diário. Aleluia, não adianta a gente ficar apontando o erro do outro. A irmã está com roupa curta hoje. Tá, ela está com roupa curta, mas você também está falando com o próximo. Aleluia, né? Questionando a roupa dela, está fazendo fofoca também é errado, né? Aleluia, né? Cada um, aleluia, né? Se a gente vê que está demais, que pode até estar um espírito aí de prostituição aí, rodando, a gente pega e ora, né? Se possível até jejum, que isso é um ato de amor, né? Ou fala com a pessoa, né? Conversa com a pessoa, né? Se tiver intimidade também, né? A gente tem que também saber sabedoria, mas não julgar é muito fácil. Né? Então, muitas vezes, no nosso meio tem isso, né? Tá assim assado. Não, chega para a pessoa e fala. Ou então não chega para a pessoa e fala, às vezes não tem, né? Sabe que a pessoa não vai gostar. Sabe que a pessoa não vai gostar. Não é bem isso, né? Mas ora, jejua, busca pela pessoa. Né? Não fica jogando maldição, que às vezes tem até coisa, né, do território do inimigo sobre a vida daquela pessoa, que nós sabemos que o escolhido é perseguido, né? Embora não vá no encantamento contra Israel, mas nós sabemos que há uma guerra espiritual, que há tudo isso, e a gente ainda fica abrindo a boca para né? Ou então nem tem. O próprio crente vai lá e amaldiçoa, né? O próprio crente vai lá e faz da sua boca feitiçarias, né? Rituais de feitiçaria, você ali julgando a pessoa, daqui a pouco tá fora da igreja, olha a roupa, isso aí é fogo de paz, gente, isso é feitiçaria. Então, assim, eu não tenho, assim, hoje eu tô falando isso, mas eu não tenho que ficar ensinando, né, eu não tô aqui querendo forçar, né, por força e violência. Tô aqui falando, essa palavra pode muito bem servir para mim mesma, não tô aqui falando, isso pode servir para mim mesma, né. Então, aleluia, que a gente venha orar, né? Que a gente venha, quando vê algo assim que a gente venha ou falar com a pessoa ou ficar em silêncio, né? Que é até melhor, mas orando, ou então entregando aquela pessoa nos de Deus, né? Intercedendo ou então ali entregando, né? Porque muitas vezes a gente também sente que não é pra gente orar, né? Então a gente entrega fulano, em tuas mãos, Deus. Aleluia, porque é Deus que faz a obra, né, irmãos? Aleluia. Tantas pessoas que a gente ama, que um dos nossos maiores sonhos é vê-las libertas, né? Aleluia, liberta dos vícios, liberta às vezes da própria potência, né? Que é o orgulho. Então, aleluia, a gente tem que vigiar, né, irmãos? Então, o Senhor colocou em meu coração, aleluia, através da palavra dele, se estendeu um pouquinho o vídeo, é que ele, aleluia, vai completar a obra. Aleluia, passamos por um árduo processo, aleluia, para que ele venha também nos mudar, não só mudar a outra parte, mas nos mudar, para que, aleluia, quando ele entregar a bênção, esteja tudo alinhado, né, irmãos, que a gente venha entender, aleluia, que é o Senhor que faz a obra, que é a ação do Espírito dele, não é a nossa forcinha, não é a nossa ajudazinha, né, que, aleluia, pertence somente a Deus, essa honra, essa glória toda dele. Aleluia, não foi porque a gente ajudou, não foi porque a gente falou. Aleluia, quem convence é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo. E ele sabe quem é quem, ele sabe quem é dele e quem não é. Então fique na paz de Jesus, porque há situações que não é o irmão, não é a Marcela, não é a irmã. Aleluia, é o Espírito Santo, que é convencer, que é transformar, que é mudar, assim como ele fez na minha vida e fez na vida dos irmãos.
Ele vai fazer nessa vida também. Fique na paz de Jesus.